começar a compreender a palavra de Deus. Em cada instante da nossa vida, essa palavra, através de uma parábola, vai trazendo para nós a experiência da nossa fé. Mergulhar naquilo que Deus quer para nós, para entender que cada vez que essa palavra é dita, nós vamos mergulhando naquilo que é o propósito de Deus, transformando toda a nossa vida. A liturgia de hoje é um convite a orar e a vigiar. E aquele que ora e aquele que vigia tem a capacidade de olhar adiante e perceber que a nossa oração, ela nos liberta, que a nossa oração, ela tem a possibilidade de revigorar as nossas forças, que a oração, ela nos impulsiona a fazer uma caminhada daquilo que Deus quer. É tão bonito a gente poder escutar hoje na primeira leitura dizendo que é preciso blindar-nos daquilo que é a promessa do Cristo. Revesti-vos com a armadura do cristão. Quantas vezes nós já escutamos isso? Quantas vezes já escutamos que é preciso estar revestidos para ficar libertos de tudo aquilo que nos impede de contemplar a graça de Deus? Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela e pergunta para ela: você está revestida, criatura? Você está revestida com a armadura do cristão? Olha para ela e pergunta assim: qual é a armadura do cristão? Qual é? Qual é a armadura do cristão? Qual é a sua armadura? Quantas vezes você escuta gente dizendo assim? Já escutou gente dizendo isso assim? Cuidado, fizeram alguma coisa para você. Já escutaram isso ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aí fala assim: cuidado que fizeram isso para você. Ou então olha para você assim: ó, cuidado, tem muita inveja na sua vida. Já ouviu dizer isso? Sim ou não? Aonde não tem inveja, criatura? E aí a gente começa a perceber que quando nós estamos revestidos, você não precisa ter medo de nada disso. Quando a gente está revestido com a armadura do cristão, você não cai nessas armadilhas. Podem até tentar fazer alguma coisa. Tem gente para o bem, sim ou não? Tem gente para o mal, sim ou não? Tem gente também que vai fazer mal para os outros, sim ou não? Agora olha para essa pessoa e diga assim para ela: alguém tem o poder de fazer mal contra você, criatura? Pergunta: alguém tem o poder de fazer mal contra você? Tem, padre, a minha vizinha lá é terrível. Ela faz uns negócios terríveis lá. A fulana de tal, que era minha amiga, vai em tal lugar. O outro Beltrano, ele faz isso. O outro Ciclano, ele faz isso. Me lançaram uma palavra de maldição. Já escutaram isso alguma vez, sim ou não? Olha para essa pessoa e diga para ela: em nome de Jesus, isso agora está rompido da sua vida. Porque você está revestido com a armadura do cristão, criatura. E aí qual é a armadura do cristão? E aí tem gente que acha que tem que ir numa loja comprar uma armadura, que tem que colocar um capacete. Que está falando, padre? Tem que colocar a couraça da justiça, tem que colocar o capacete, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. A armadura do cristão é a oração, criatura. E se você não for um homem e uma mulher de oração, você vai cair. Se você não for um homem ou mulher de oração, tudo aquilo que disser para você, você vai acreditar. Você vai acreditar e lá na frente você vai sucumbir-se. E aí você não cresce. E aí você não alcança a graça de Deus. Quer derrubar uma maldição na sua vida? Oração. Quer derrubar uma palavra que muitas vezes foi lançada contra a sua história? É oração. Me dá uma falta de paciência. Aqui eu não estou criticando, eu estou te ajudando a ser inteligente. Eu não consigo entender como é que algumas pessoas falam assim: olha, fizeram um trabalho para você. Aí a pessoa fala assim: ah é? E o que eu tenho que fazer? O trabalho. Pelo amor de Deus, como é que você tem que fazer um outro trabalho? Você tem que rezar, colocar seu joelho no chão e falar assim: Senhor, me protege, Senhor, me guarda, Senhor, me reveste daquilo que é teu. E aí nada vai acontecer na sua vida. E aí às vezes a gente não encontra respostas, a gente fica nisso. É porque tem fulano que tem inveja de mim, é porque tem ciclano que está fazendo isso para mim. E às vezes é você mesmo quem está fazendo contra você. Às vezes é você mesmo que não parou para se colocar diante de Deus. Ontem eu falava na missa, Jesus subiu até a montanha para rezar. Ele precisava de rezar? Ele é Deus. Mas Ele colocou a vida em oração para discernir aquilo que era melhor, para poder escolher 12. E a gente só faz as coisas certas quando a gente está em oração, quando a gente está revestido de Deus, quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Você não precisa temer. Olha de novo para essa pessoa e diga para ela assim: para de ser mole, criatura. Para de ser mole. Olha para ela e fala assim: para de ser covarde. Para de ser preguiçoso. Ora mais. Dobra esse joelho seu no chão.
E aí você vai ver que tudo é restaurado. A oração ela é capaz de colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas presta atenção no que o padre vai te dizer. A oração também revela aquilo que a gente não quer ver. A oração mostra para nós aquilo que precisa ser mudado. A oração mostra para nós aqueles que estão nos enganando. A oração mostra para nós aqueles que estão roubando a paz. A oração mostra para nós que não é para ficar mais em tal lugar. A oração revela para nós aquilo que vai nos trazer a verdadeira felicidade. É por isso que quando eu estou revestido, eu não preciso ter medo. Eu preciso orar e preciso vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que vigia e não ora. São as duas coisas, é o pedido dele. A armadura do cristão é essa, é a nossa oração cotidiana, é o nosso terço, é a nossa entrega, é a nossa Eucaristia. E aí, criatura, você vai estar blindado pela graça e pela presença de Deus. E aí nada e nem ninguém vai poder te fazer mal. Imagina, quando você vem, quando você comunga aqui, quando você recebe Jesus Cristo, através da palavra e da Eucaristia, tem alguma palavra de maldição que possa vir contra você? Não tem poder, nenhum poder, nem de inveja, nem de maldade, porque você está cheio de Deus. E quando uma pessoa está cheia de Deus, ela vai simplesmente incomodar aquele que não quer fazer nenhuma caminhada, aquele que não quer dar o passo. Observa, quando você está tendo sucesso, quando você está crescendo, quando você está conquistando tudo aquilo que você quer na sua vida, chega gente para estar caminhando com você, sim ou não? Elas ficam felizes com você? Algumas ficam, mas outras ficam ali de longe. Vamos ver até quando vai durar. Vai durar muito não. Cuidado, viu, fulano? Tá dando um passo maior do que você pode. Cuidado, já vi isso acontecer, viu? Começou desse jeito, foi lá na frente, arrebentou. Como as pessoas têm dificuldade de perceber que você pode crescer. Como as pessoas têm dificuldade de perceber que você pode alcançar aquilo que Deus tem para você. E quando você está revestido, nenhuma dessas palavras vem contra você. Quando você está revestido, você vai e alcança aquilo que é da vontade de Deus. Olha o que diz hoje o Evangelho. Jesus estava pregando, estava anunciando, e ele chega e fala assim: olha, vai embora daqui. Vai embora, porque Herodes, ele quer te matar. Não fica aqui durante muito tempo, porque Herodes vai te matar. Ele olha para eles e diz: quando a pessoa está revestida, quando a pessoa está cheia de Deus, quando ela não deve nada para ninguém, olha o que diz Jesus: fala para aquela raposa que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, porque eu ainda tenho que curar, eu tenho que expulsar espíritos do mal, eu tenho que andar durante 3 dias para anunciar a presença do Pai. Depois eu volto para Jerusalém, porque nenhum profeta pode ser morto fora de Jerusalém. Eu vou até Jerusalém. E ele fala: Jerusalém, Jerusalém, se você tivesse me escutado, tanta graça teria acontecido. Eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Olha que coisa mais linda para nós hoje. Deus quer cuidar de cada detalhe da nossa vida, só que nós muitas vezes não queremos. Às vezes ele está falando para nós, às vezes nós estamos percebendo, mas a pessoa não quer. Ele queria reunir como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas para proteger, e eles queriam ficar de fora. Preferiam matar o profeta do que escutar o profeta. Preferiram jogar para fora a graça do que acolher a graça. É isso que acontece na nossa vida, povo santo. Às vezes a gente não quer caminhar naquilo que Deus está pedindo, e aí você se perde. E aí a oração ela vai ficando de lado, e aí você não consegue mais experimentar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olha bem para o padre e me responde uma coisa: você é um homem e uma mulher de oração? Sim ou não? Sim ou não? Dá mais uma olhadinha aí para o lado, então pergunta assim: quanto tempo do seu dia você tira para estar com Deus? Para estar rezando? Para estar diante dele? Pergunta aí, fala quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Já falou? Ou não? Se você pegasse hoje seu celular, que você deve estar com ele aí, não precisa pegar agora, tá? Mas se estivesse com ele agora e desse uma olhadinha lá no Instagram, e ele dissesse para você quanto tempo que você fica lá naquela rede social, você sabe que ele mostra, né? Quanto tempo por dia você fica naquilo? Quanto tempo por dia você fica naquilo que não te acrescenta nada? Quanto tempo a gente fica naquilo que não dá nada para a alma, mas que rouba de nós
a possibilidade de crescer. A gente não está tendo equilíbrio. E quando nós não temos equilíbrio, a gente foge daquilo que pode ser o sinal de salvação para a gente. Por que vocês acham que tem tanta gente se arrebentando? Por que vocês acham que tem tanta gente hoje dando cabeçada? Por que vocês acham que tem tanta gente desesperada? Porque não parou diante de Deus para acalmar o coração e perceber que Deus é Deus sempre. Na nossa oração, nós percebemos a graça que vem dele. Na nossa oração, nós percebemos a ação que vem do Espírito Santo de Deus. Está agoniado? Reza. Está com medo? Reza. Tem que tomar uma decisão na sua vida? Oração. É tão bonito quando a gente olha para os santos da igreja. Santo Inácio de Loyola vai dizer assim: no momento de tribulação, ontem eu dizia isso, no momento de tribulação, nunca tome decisão na sua vida. Vai para a oração, escuta Deus, e depois de escutá-lo, faça a sua caminhada. Aí sabe o que eu escuto a gente falando? Padre, eu fico lá parado, mas eu não escuto. Tem um monte de coisa na minha cabeça que vem. Vai vindo aquele tanto de pensamento, eu fico agoniado, eu quero tomar logo a decisão, eu quero resolver, eu briguei com alguém, eu já quero levantar logo, resolver a situação, e às vezes precisa tempo, e às vezes precisa aguardar para todos os sentimentos se equilibrarem. Ninguém tem um botão mágico que a gente aperta e simplesmente resolve de uma hora para outra. Às vezes você precisa do seu tempo para que Deus possa colocar cada coisa no lugar. Às vezes tem que doer muito para não doer nunca mais. Às vezes você tem que parar e perceber que tem coisas que até parecem boas na sua vida, mas que roubam de você aquilo que você tem de melhor. Às vezes você tem até saudade de uma situação, mas Deus te faz lembrar que voltar para ela não é o melhor para a sua vida. E aí você consegue fazer a caminhada, consegue olhar adiante e perceber que naquilo que nós somos é onde Deus quer revelar a grandeza do seu ser. Se você muitas vezes está numa relação, se você está num trabalho, se está em algum lugar, e se você não ora, criatura, não vai durar. Não vai, não adianta, porque tudo começa tão lindo, meu Deus, mas depois termina de uma forma tão drástica. E mesmo em oração, muitas vezes acontecem coisas que você nem imaginaria. Padre, mas por quê? Se eu estava em oração, por que se eu estava em oração? O outro que estava com você estava em oração? Ele estava mergulhado também nesse projeto? Porque quando não quer caminhar juntos, Deus mostra, através da oração, que é preciso passar por uma libertação profunda. Olha para essa pessoa mais uma vez e diga para ela: Deus quer te libertar, criatura. Deus quer te mostrar verdades. Deus tem te mostrado verdades, diga isso para ela. E aí passa o tempo, aonde o coração às vezes estava tão atribulado e você pensava assim: Senhor, será que era essa mesma decisão que eu teria que ter tomado? Aí Ele vai confirmando na sua vida. Quando você a fez em oração, Ele vai confirmando na sua vida que era o verdadeiro caminho que você deveria tomar. Tenha coragem, criatura. Às vezes a gente procura receita onde não precisa. É diante dEle, é ajoelhado diante dEle, que nós temos as respostas mais lindas que transformam a nossa vida. Olha de novo para essa pessoa e diga assim para ela: eu acho que você está precisando rezar mais. Olha para ela e diz assim: dobra as suas orações, criatura. Deixa Deus te falar aquilo que precisa ser dito. E aí você vai perceber que uma oração verdadeira é aquela que toca o coração de Deus. Revestivos da armadura do cristão. E a gente deveria revestir dela todos os dias. Sair já preparados, prontos para enfrentar a grande batalha da vida. Em cada acontecimento, saber entregar de verdade. Não espere acontecer uma catástrofe para você poder voltar e rezar e entregar sua vida para Deus. É diante daquilo que a gente vive cada dia que a gente experimenta o poder e a transformação da oração. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: eu tenho certeza que você é uma pessoa de Deus. Diga assim para ela: eu sei que você é cabeça dura de vez em quando. Eu sei que às vezes você fica dando umas cabeçadas bobas, que nem precisa. Aí olha para ela e diz assim: de vez em quando você é igual criança dando birra. Mas Deus te coloca no colo, criatura, e te chama a vivenciar essa fé.